Olá, queridos da nossa família Igreja da Cidade, seja muito bem-vindo a mais um estudo de GDC, a nossa semana. E como sempre fazemos, o devocional do dia de hoje, dia 19, fala sobre os pobres de espírito. E o texto está lá em Mateus 5, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A Bíblia apresenta muitos paradoxos que desafiam a nossa maneira humana de pensar. Nós vemos os pobres como aqueles que têm muito pouco, mas ainda assim Jesus disse que as riquezas dos céus pertencem aos pobres de espírito. Depender de si mesmo nos rouba presentes que Deus tem para nós. Uau, que verdade forte, na verdade, não é mesmo? Pensar que quando nós dependemos de nós mesmos unicamente, nós estamos perdendo presentes que Deus tem para nós. Deus tem muito mais para dar àqueles que reconhecem a sua necessidade e que clamam por Jesus. O texto diz ainda que aqueles que reconhecem essa sua pobreza espiritual e confiam em Deus, Ele então vai enriquecer as suas vidas de uma forma imensurável. Não permita que os seus recursos, a sua sabedoria, os seus talentos ou as tuas habilidades impeçam você de confiar totalmente na pessoa que pode lhe dar vida abundante. Amém? Que essa palavra encontre lugar e reflexão em nosso coração. Nosso tema da semana para o nosso GDC é vitória sobre o pecado. Um tema muito importante, muito encorajador para as nossas vidas. Mas antes, quero te lembrar que no dia 24 agora nós temos o encontro da nossa família IC, o nosso Conferência Farol. E nós estaremos aqui a partir das 8 horas e vamos passar o dia juntos, com muitos temas importantes, troca de experiências, e você não pode ficar de fora. Então, faça aí a sua inscrição, tem o link aí no vídeo para você estar junto e participar, crescermos, reunir a grande família. Teremos aqui todo o nosso time do Campus Colina e de todas as nossas ICs participando. Vai ser uma grande festa, não fique de fora. Nosso tema, vitória sobre o pecado, está embasado no texto de Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O texto está nos lembrando a nossa condição para que Deus intervisse, Ele entrasse em ação mais uma vez para o resgate das nossas vidas. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos afastados, nós fomos retirados, como que tivéssemos sido demitidos da presença do Senhor, da comunhão, de andar nos caminhos de Deus. E então, por Jesus, nós somos justificados pelo sacrifício de sangue na cruz, nós somos isentos da nossa culpa, da nossa responsabilidade. Nós temos a nossa inocência reconhecida. E é por sua graça, então, que nós encontramos redenção. Por causa do pecado, nós sabemos, a palavra nos lembra, Adão e Eva se afastam do plano perfeito que foi planejado, para a humanidade. Os israelitas perdem a presença e a glória de serem a nação santa separada. Judas, ele deixa de poder continuar sendo um apóstolo de Jesus, e essas são as consequências do pecado. O pecado, ele corrompe todas as áreas da nossa vida. O pecado, como a gente fala, é errar o alvo. Toda a ação voluntária, todo o desejo, todo o olhar intencional nosso que vai contra a pessoa de Deus ou aquilo que Deus tem para nós, a vontade dele para as nossas vidas. E nós vemos então o pecado gerando consequências desastrosas em todas as áreas da nossa vida. Como pais, como discípulos, como membros de uma família,
né, como adoradores, uma vez que nós somos feitos para adorar a Deus, tudo isso é perdido, tudo isso é corrompido, né? O teólogo John Owen disse, né, mate o pecado ou o pecado matará você. E aí nós temos a ação impressionante da salvação, porque é através do sacrifício de Cristo, né, que gera essa anulação da penalidade do pecado, né, e a graça que é entregue para aqueles que entregam a sua vida a Deus. Então, é a partir da confissão e purificação, né, dos pecados, de toda a injustiça, que há uma restauração de relacionamentos. Os autores do devocional que nós temos utilizado têm uma frase, eles dizem: Deus transforma vidas devastadas pelo pecado em vidas plenas e restauradas, criando algo bom a partir de nossas falhas. Eu tenho certeza que você tem um testemunho sobre isso, sobre pegar a nossa vida depravada, longe de Deus, destruída, corrompida em vários aspectos, e ver Deus transformar isso em algo bom, em algo belo, né? E hoje, então, nesse estudo, nós vamos refletir juntos sobre como desfrutar de uma vida livre do pecado. Primeiro ponto, nós caminhamos livres do pecado quando nós aplicamos a vitória de Jesus em cada área, em todas as áreas da nossa vida. Romanos 6, versos 1 e 2 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tem uma outra versão que ela traz uma ilustração muito interessante sobre esse texto de Romanos 6. Ele fala como que nós, que saímos do país do pecado, ainda vamos continuar morando naquela velha casinha que nós estávamos acostumados. Essa é a dimensão, essa é a distância que nós, resgatados, vivemos do pecado. É isso que o pecado representa em termos de convivência. Não há mais convivência, não é? Um cristão, eu e você, nós morremos para o pecado. Ele não tem mais controle sobre nós. E a tentação, embora ela persista, ela não pode dominar alguém que morreu, não é verdade? Não há poder sobre essa pessoa. Nós éramos, sim, condicionados pelo pecado. Nós vivíamos dentro desse sistema, desses valores. Só que nós temos que lembrar que o nosso velho eu, ele está morto. Nós morremos, né? Quando nós vivemos a ação do batismo, nós estamos ali ao imergir novamente das águas, nós estamos dizendo que aquele velho homem, ele ficou para trás, ele já não existe mais. Nós estamos agora com Cristo, regenerados, purificados. E nós podemos, então, viver sobre a graça que Deus nos dá. Agora, toda vez que eu e você cedemos à tentação, seremos tentados. Mas quando eu e você cedemos, quando nós damos lugar à tentação, nós estamos, ao mesmo tempo, rejeitando essa liberdade que Cristo conquistou com a sua morte. Essa graça de Deus que nós recebemos é o que nos motiva a resistir ao pecado. A mesma graça que capacitou Jesus a suportar toda a traição, né, e o sacrifício na cruz. E nós entendemos com esse texto de Romanos 6 que nós não devemos nos aproveitar dessa graça, né? Se tem a graça de Deus que vai nos proteger, vai nos abundar para seguirmos em frente, então tudo bem pecar. Nós não podemos fazer esse mau uso, né? Nós já não somos impotentes diante do pecado, né? Porque Deus nos deu essa vitória. Então, o desafio é aplicar essa vitória em todas as áreas da nossa vida e transformando hábitos e atitudes que ainda são negativas em nós, né? E aí, duas perguntas para você. Que hábitos e atitudes você precisa mudar para viver uma liberdade plena, aquela liberdade que Cristo conquistou para você? E como você pode vencer essas tentações? E aqui ficam duas dicas. Pensa sempre nas dimensões da cruz. A cruz tem a dimensão vertical e horizontal. Na dimensão vertical, eu e você vamos pedir, invocar essa graça ao próprio Deus. Fazer uma confissão para Ele, reconhecer-nos diante dEle como pecadores e pedindo para que Deus nos ajude. E na dimensão horizontal da cruz,
nós vamos pedir ajuda uns aos outros, nós vamos conversar com o nosso discipulador, nós vamos abrir o nosso coração para não andar mais sozinhos. O segundo ponto, para que nós possamos caminhar livres do pecado, nós vamos glorificar o nome de Deus. Mateus 6, no verso 9, diz: santificado seja o teu nome. Nosso chamado como cristãos é honrar e glorificar o nome de Deus. Isso revela sobre o caráter, nos leva a viver de uma forma que represente de uma forma fiel o nome de Cristo. Usar o nome de Deus em vão distorce a sua imagem perante as pessoas. Nome, para lembrar a gente no hebraico, tinha a ver com caráter, tinha a ver com a natureza de quem a pessoa era. E quando a gente fala que é usar o nome em vão, a gente está falando que é usar de uma forma insignificante, é tirar a importância, né? Algo sem valor. Então, as brincadeiras que são feitas, às vezes, com o nome, é isso que está sendo feito, está usando o nome em vão. Fazer algo em nome de Jesus significa estar de acordo com o caráter dele e trazendo alegria, então, para ele. E Deus, ele é muito zeloso, ele protege o seu nome. Quando as nossas ações o desonram, ele vai fazer alguma intervenção para santificá-lo. Foi assim, né? Quando Davi pecou diante da nação e Deus trouxe disciplina para ele. Foi assim quando os israelitas profanaram o nome de Deus e Deus teve que intervir, levando-os ao exílio e depois trazendo-os de volta. Foram ações para resgatar a santidade do nome dele. As nossas ações negativas, elas podem distorcer a imagem desse Deus que é santo para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente para os nossos filhos, né? Aqueles aí que são pais. As nossas ações, as nossas atitudes, elas comunicam, né? A gente costuma dizer que o exemplo arrasta. Aquilo que estamos falando e fazendo comunica muito forte aos nossos filhos. E quando a gente tem atitudes baseadas com rancor, com desrespeito na nossa adoração, isso pode estar interferindo diretamente na reverência que esses nossos filhos, outras pessoas terão também diante de Deus. E duas perguntas aqui sobre esse tema. Como as tuas ações diárias refletem o caráter de Deus e glorificam o seu nome, especialmente diante aos da família, aos amigos e à igreja? E de que maneiras você pode evitar atitudes que desonrem o nome de Deus e, ao invés disso, agir de acordo com o caráter de Cristo? E, por fim, nós caminhamos livres do pecado quando nós mostramos a graça de Deus. Efésios 4, no verso 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios vai nos dar vários ensinamentos de como nós devemos nos relacionar com gentileza, expressando amor, de forma prática e priorizando a necessidade dos outros. Ter um coração terno implica em ser sensível ao sentimento dos outros, né? Compartilhando tanto das suas alegrias quanto das suas tristezas, demonstrando compaixão. Eu e você perdoamos porque nós fomos perdoados, né? Por Deus, por sua graça. E isso é que nos motiva a perdoar os outros. Muitas vezes, é verdade, nós somos menos pacientes com outros cristãos, mais pacientes do que com aqueles que não conhecem a Deus. E isso revela, na verdade, uma expectativa da nossa parte. Eu espero que aquele que foi perdoado, reconheceu isso e anda na jornada cristã, eu tenho uma expectativa maior de que essa pessoa não pise na bola, que ela não erre o alvo, que ela não peque mais. E muitas vezes isso gera em nós uma cobrança muito maior para essas pessoas, né? Nós devemos, então, nesse momento, lembrar que o perdão recebido na cruz é também para nos ajudar a abandonar atitudes que são autocentradas, que voltam a nos colocar no foco da situação. Se você está em conflito constante, peça aí a Deus, por gentileza, um coração terno e um espírito perdoador. Pergunta para você: de que maneira você pode cultivar esse coração terno e sensível aos sentimentos dos outros, especialmente nos momentos de tristeza e alegria, e como isso pode impactar teus relacionamentos e o teu testemunho cristão? Por fim,
a vitória sobre o pecado, nos lembra o texto de Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, aleluia, obrigado Jesus, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Somente Deus pode curar a devastação causada pelo pecado e fazer essa ponte, né? Essa reconexão com o Pai. Confie nele para ser liberto da prisão do pecado. Peça a Deus e Ele restabelecerá o seu relacionamento com Ele. Essa vitória sobre o pecado que nós falamos aqui, ela é um chamado contínuo para todos nós e reflete essa transformação que Deus tem operado em nossas vidas, né? Através da sua graça, através do sacrifício reconhecido de Jesus. Nós lembramos então do perdão que eu e você recebemos, somos motivados a perdoar e a cultivar um coração compassivo, que busca diariamente orientação divina e vive de uma maneira que honra e glorifica a Deus. De que forma você pode vivenciar essa vitória sobre o pecado? Pensando nesses 3 pontos que nós tratamos aqui. Reserve um tempo no teu dia a dia, um tempinho todos os dias para você refletir sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você pensou. Pergunte, será que isso que eu estou vivendo está de acordo com a liberdade que Cristo conquistou para a minha vida? Será que eu estou vivendo, honrando e santificando o nome de Deus? Será que eu estou vivendo amando as pessoas ao meu redor? Será que eu estou guardando algum ressentimento, algum rancor? E ore e peça que Deus te dê um coração perdoador. Lembre-se do perdão que você já recebeu e estenda essa graça aos outros. Amém? Fica aqui a dica de um livro muito bacana do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, para te ajudar vivendo em vitória, né? Em vitória sobre o pecado. A você que ainda não faz parte do GDC, tem um QR Code aí na tela, clica e vai ser uma alegria ter você sendo parte da nossa família dentro de um dos nossos GDCs. Que Deus te abençoe.